primeiro lugar, agradecer uma vez mais a vossa disponibilização para a participação nesta audição com estruturas das forças e dos serviços de segurança. Como é fácil de depreender, porque não seria nem o lugar, nem o momento correto para, no âmbito desta audição, fazer qualquer apelo ao apoio à candidatura ou ao voto, mas porque reconhecemos que essa é uma opção do campo da subjetividade e do foro individual de cada um dos participantes nesta audição, mas é nosso dever, e é esse o objetivo deste nosso encontro, no âmbito desta audição, reconhecer que foram dados aqui contributos importantes da parte de quem, no terreno, no concreto, lida com os problemas, com a realidade e no confronto direto com problemas que são da maior gravidade e relevância para o interesse público. O Presidente da República, no âmbito dos seus poderes, tem poderes que são de decisão, efetivamente, que lhe são conferidos pela Constituição da República Portuguesa, e poderes de influência que terão também, em muitas situações, um papel decisivo na mobilização de vontades, para que sejam também assumidos compromissos quando esteja em causa o defender, o cumprir e o fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. E deve, por isso, o Presidente da República assumir plenamente os seus deveres de solidariedade para com todos aqueles que trabalham nestes setores, nas diferentes áreas, em cada uma das estruturas das forças e serviços de segurança, uma profunda solidariedade com estes servidores do Estado, porque é disso que se trata, servidores da causa pública, e que são garantes, também eles, são garantes de direitos constitucionais fundamentais para as populações, para o país. E se é preciso também reconhecer que alguns dos problemas também aqui apontados, relativamente ao aumento do quadro pessoal, à escassez de meios logísticos e operacionais, problemas que resultam de insuficientes dotações financeiras, como aqui também foram referenciados alguns desses problemas, dotações financeiras essas tantas das vezes insuficientes para as funções de segurança, para que elas sejam exercidas plenamente, para que sejam cabalmente garantidas ao país e às populações, até questões, todas elas de grande importância, de grande significado, de alcance político e social, como as questões relativas à integração dos refugiados, questões de grande atualidade, sem dúvida, também, mas boa parte destas questões, temos que o reconhecer, têm também a ver com competências do Governo. São competências que terão em muito que passar pela assunção de deveres por parte do Parlamento e dos parlamentares e também por parte do Governo. Mas isso não quer dizer que o Presidente da República, no exercício dos poderes, competências, no quadro das funções que a Constituição lhe confere, no exercício dos poderes de decisão e de influência, como referi há pouco, se possa eximir do exercício da sua intervenção enquanto Presidente da República. E há uma questão que de facto se coloca, que é a questão de fundo, que de alguma forma acaba de ser a base, o substrato para os deveres da intervenção, até de intervenção cidadã também do Presidente da República. E perguntar-se legitimamente se poderá, por acaso, o Presidente da República poder assistir indiferente a toda uma ofensiva contra as forças de segurança ao serviço da democracia. Poderá, por acaso, o Presidente da República assistir indiferente a toda uma ofensiva contra
direitos, liberdades e garantias daqueles que exercem as suas funções nestas estruturas das forças e serviços de segurança? Poderá o Presidente da República assistir indiferente a toda uma ofensiva que atenta contra forças de segurança organizadas em moldes democráticos? Nós estamos a entender que não. Que o Presidente da República está obrigado, por dever de cidadania, mas por incumbências que decorrem dos direitos que têm que ser reconhecidos às populações e aos direitos, liberdades e garantias dos profissionais que trabalham nas estruturas das forças e serviços de segurança, deve o Presidente da República estar obrigado a uma intervenção efetiva na salvaguarda destes princípios constitucionais de direitos, liberdades e garantias. Há um conjunto, se me permitem, de alguma forma, de 6 ou 7 questões que gostaria também de partilhar convosco e que são, de alguma forma, em algumas das questões, uma leitura que coincide em muito com a identificação e a leitura aqui feita por cada uma das intervenções, 6 ou 7 notas que também, para além da identificação, da sintonia em relação à análise que é feita relativamente à situação, mas que também constituem não só preocupações também nossas, mas linhas de compromisso da nossa intervenção e no quadro da candidatura. Em primeiro lugar, relativamente aos estatutos profissionais. Esta é uma questão central, pois são instrumentos jurídicos onde, para além dos deveres, devem também estar consagrados os direitos profissionais e os direitos associativos. E não faz sentido, quanto a nós, que haja forças que ainda não tenham os seus estatutos, apesar da longa reivindicação, de uma longa e vasta reivindicação que se arrasta há muitos anos, ou que, nas forças que os têm, os vários governos em Portugal tenham recorrido a um expediente de remeter aspectos dos mesmos para uma regulamentação que nunca mais chega, que tarda a materializar-se, porque verdadeiramente o que demonstram nesse adiar dos seus deveres de regulamentação revela-se um não querer, uma falta de vontade política quanto à sua efetiva implementação, ou que também não têm os governos na devida conta, nos orçamentos de Estado, aquelas que se constituem como, ou deveriam constituir como verbas indispensáveis, necessárias para a materialização do que está já consignado nos estatutos. Uma segunda nota relativamente associada a esta, ao Estatuto ou ao Código da Condução Policial, que é uma necessidade evidente. Não é admissível que se diga, como tantas vezes aparece por parte de responsáveis governamentais, que não se pode tratar de forma igual o que é diferente, dando a ideia que se vai reconhecer e atender à especificidade da profissão e depois essa especificidade na prática só servir para retirar direitos, para cada vez mais somar deveres atrás de deveres, reconhecendo direitos fundamentais que acabam por ficar adiados e desrespeitados. O Estatuto ou o Código da Condução Policial deve, por isso, em nosso entender, servir para consagrar os aspectos, os direitos, necessariamente, os direitos que constituem elementos de compensação às muitas situações de risco, às enormes situações de risco, ao desgaste rápido e ao permanente estado de alerta que o exercício destas funções requer. Em terceiro lugar, também uma nota relativamente aspectos que decorrem da Constituição da República Portuguesa sobre as forças de segurança e forças armadas, numa necessária separação, numa demarcação que importa, uma vez mais, sublinhar
e também em total concordância com preocupações já aqui manifestadas nas vossas intervenções. De acordo com a Constituição da República, é claro o sentido da inequívoca demarcação, nomeadamente no artigo 272, entre as funções de polícia e a defesa nacional, consagrado nos artigos 274 e 275, porque, na verdade, forças de segurança e as forças armadas têm que ser realidades distintas, porque são distintos os objetivos que são e devem ser perseguidos. Às forças de segurança cabe tudo quanto se reporta à defesa da legalidade democrática e garantir a segurança interna e, de forma distinta, bem diferenciada, deverá caber às Forças Armadas tudo quanto decorre dos deveres de defesa militar da República. E esta diferenciação, esta necessária diferenciação, que decorre de imposição constitucional, todos temos certamente acompanhado com preocupação, e aqui também as vossas intervenções trazem essa preocupação, de alguma tentativa de osmose desses conceitos, de uma mistura preocupante, de confusão de conceitos, que não só atentam contra a clara demarcação que a Constituição consagra, e daí a nossa completa sintonia também com as preocupações por vós aqui revelada. Decorrem aqui duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, e tem a ver com compromissos que nós assumimos, com compromissos quase imperativos, porque assim o obriga a Constituição da República Portuguesa. Duas questões importantes. Em primeiro lugar, que não se podem nem devem confundir ou misturar os conceitos da segurança interna com os conceitos de defesa nacional. Em segundo lugar, que não faz sentido que as forças de segurança não tenham todas natureza civil, como acontece com a GNR, e de forma pouco clara também na Polícia Marítima. Uma quarta nota tem a ver com as questões da conciliação entre dois polos, tantas vezes apontados como conflituantes, ou a afirmação de dois princípios, os da liberdade e os da segurança, como se fossem conflituantes, até quase que incompatíveis. Por vezes, os detentores do poder, os que têm responsabilidades do governo, confrontam a comunidade, a sociedade, com um questionamento muito à volta disto, se querem liberdade ou se querem segurança. E cada vez mais, isto como se uma impedisse a outra, como se uma fosse contrária à outra. Como se tratasse de escolher entre a liberdade de matar ou a liberdade de roubar, a liberdade de agredir. E esta mistificação, que é propositada, tem riscos, tem perigos, comporta profundos perigos, porque sabemos que quando prescindimos dos nossos direitos e da nossa liberdade, acabamos em tantas das vezes por ficar sem liberdade e sem segurança. Esta candidatura, no escrupuloso respeito pela Constituição da República Portuguesa, rejeita todas as ideias que tanto vão sendo divulgadas de se tentar caminhar para um Estado securitário e, pelo contrário, esta candidatura defende que as forças de segurança ao serviço da democracia, as forças de segurança organizadas em moldes democráticos, exigem a sua não instrumentalização em conflitos laborais, ao lado do patronato e contra os trabalhadores, ou instrumentalizadas para impedir o exercício pleno das liberdades cívicas e do legítimo direito ao protesto. Uma quinta nota que tem a ver com a participação a que tantas vezes são chamadas a ter as forças e serviços de segurança em operações internacionais.
As forças e serviços de segurança, como é sabido, têm vindo a ser envolvidas em missões no estrangeiro, ligadas à estratégia chamada Estratégia Europeia de Segurança, envolvendo tantos dos seus elementos, centenas de elementos, e absorvendo também por isso valores significativos, verbas significativas do erário público, gastando milhões de euros, e ao mesmo tempo desenvolvem-se ideias e propósitos de criar, que é uma ideia que vai ganhando cada vez mais campo de influência, a ideia e o propósito de criar novas forças europeias de segurança, como se tenta já fazer crer ou fazer impor, com a intenção de constituição de uma guarda costeira europeia, com tudo o que isso arrasta de ataque, de atentado a dimensões fundamentais da soberania nacional. Naturalmente que é necessário ter em conta tudo quanto são deveres de cooperação internacional para o combate à criminalidade, mas tais dinâmicas e intenções nada têm a ver com esta deturpação ou instrumentalização das forças e serviços de segurança que têm vindo a ser envolvidas em missões no estrangeiro, como temos vindo a acompanhar. Em alguns casos, tratando-se mesmo de operações de outra natureza e com outros propósitos. Uma nota sobre o sistema prisional, ainda há dias, como há pouco falava, foi para mim particularmente impressionante a visita que tive a oportunidade de fazer ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Não é o único caso, outros existirão, de certeza. Também visitei, tive a oportunidade de visitar outros estabelecimentos prisionais, mas como aquele estabelecimento prisional em Ponta Delgada, nomeadamente as condições em que trabalham os profissionais, os técnicos que ali desempenham funções e as condições que são garantidas aos reclusos, não podem deixar nenhum cidadão indiferente. A cela, para mim, chocou-me particularmente, a cela, a camarata com cerca de 40 reclusos, com beliches, 3, 4 beliches, ainda por cima com um conjunto de detidos associados a delitos na área sexual, com problemas de penas já elevadíssimas, uma situação de promiscuidade, de uma das situações de maior violência que eu conheci em relação aos estabelecimentos prisionais, naqueles que eu tive a oportunidade de visitar. E, de facto, os problemas da sobrelotação, como foram aqui referenciados, a falta de planeamento e um insuficiente investimento, as situações de desumanização das condições de trabalho, mas também de acolhimento aos reclusos, confirma-se que o sistema prisional requer investimentos significativos por parte do Estado. Muitas das cadeias não reúnem as condições indispensáveis para que os processos de reinserção social, de acompanhamento dos reclusos por técnicos em número suficiente e devidamente especializados nas áreas sociais, possam desenvolver projetos de efetivo garante da reinserção social. Muitos dos trabalhadores no sistema prisional, como aqui foram referenciados, desde os problemas dos horários de trabalho a tantos outros problemas, colocam um conjunto de situações que justamente impõem a necessidade de uma dignificação dos respectivos profissionais que abnegadamente prestam do seu melhor, das suas energias, das suas competências no sistema prisional. Uma última nota também relativamente às questões também aqui referenciadas quanto à Polícia Marítima, que tem um objeto bem definido, para além de possuir, como foi referenciado, o híbrido estatuto militarizado, continua a ser vítima de um problema mais global que tem a ver com a definição que se impõe que seja mais rigorosa de todos os vetores que comportam o sistema de autoridade marítima e o do não entendimento
que alguns desses vetores têm natureza civil. É por isso que também estamos de acordo que a aprovação de uma lei orgânica da Polícia Marítima em muito ajudaria, em muito contribuiria, na nossa opinião, para o suprir de muitos dos problemas aqui apontados e para a clarificação de toda esta situação. Importando para tal também reconhecer um outro aspecto, que é um direito até constitucional. O direito tem de ser reconhecido, é o exercício de participação, o exercício do direito de participação em relação a todos estes diplomas que são de grande importância para os direitos dos profissionais que trabalham na Polícia Marítima. Em síntese, do conjunto das intervenções, dizer que em muito contribui a vossa reflexão, a vossa análise, a vossa leitura dos problemas que aqui foram apontados em tudo quanto tem a ver com as estruturas das forças e serviços de segurança em Portugal, em muito contribui para o aprofundamento da nossa reflexão, para a identificação cada vez mais fundamentada de muitos dos problemas que vêm de quem conhece, e conhece bem, de forma competente, porque ligado ao confronto direto com a realidade, no terreno social, político, económico, onde tantas das opções difíceis têm que acontecer, e a reivindicação de direitos, enquanto processo dialético, terá que continuar, mas no âmbito desta campanha para a Presidência da República, como candidato, gostaria aqui de assumir este compromisso que acaba por integrar cada uma das componentes aqui anteriormente referidas, sendo a nossa matriz programática aquela que radica no texto constitucional, tendo como base política e como base de compromisso também programático o defender a Constituição da República, esta Constituição sem qualquer tipo de reserva mental, sem qualquer tipo de objeção a que artigo for, aspecto constitucional esteja em causa. É a integralidade material desta Constituição da República e não de outra, que nós assumimos este compromisso de, em tudo fazer, não só no decorrer desta campanha, em todos os fóruns onde teremos a oportunidade de intervir, de participar, de debater, de tudo fazer também para dar voz a reivindicações aqui colocadas, a justas reivindicações e exigências aqui colocadas, e o compromisso de, não só no quadro da candidatura, mas na Presidência da República, se o povo assim o quiser, através do seu voto, de que será possível ter na Presidência da República alguém que está completamente livre para ser obediente à liberdade de cumprir e fazer cumprir a Constituição da República.